Olá, olá! Iniciamos então essa jornada de podcasts da Gramado Futuro Lab, né, do nosso programa de Sandbox, com convidados muito especiais, né, vieram lá de outro continente, né, de Portugal, para apresentar os resultados aí desse primeiro teste, né, desse primeiro Sandbox, uma prova de conceito que nos impressionou muito, né, secretário? Então, queria, antes de mais nada, dar as boas-vindas para vocês, dizê-lo que é um prazer imenso recebê-los, né, em Gramado, que é aí indiscutivelmente o nosso principal destino turístico no Rio Grande do Sul, entre os 3 principais destinos turísticos do Brasil, e é um prazer recebê-los. E por isso esse primeiro episódio de uma série de episódios que vão acontecer, né, dando visibilidade para as startups que vieram trazer as suas soluções para que Gramado seja cada vez mais um destino turístico inteligente, uma cidade inovadora, uma cidade que trabalha sempre com os olhos no futuro. E tudo isso está acontecendo, né, porque a Prefeitura Municipal de Gramado vem trabalhando e implementando uma estratégia de inovação altamente audaciosa, né? Conseguiu construir um ambiente regulatório favorável, conseguiu executar com excelência o primeiro programa de testes de soluções inovadoras para o turismo do Brasil, e o responsável e que está liderando esse processo todo é o meu querido amigo secretário André Castilho, secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Secretário, qual o teu sentimento? E tu, como dono da casa, faz as honras aqui do nosso podcast. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela tua parceria com a GovUp, né, Paulo? Acho que a gente tem construído um caminho bem sólido para falar de inovação aqui no município de Gramado, uma cidade que tem na essência a inovação, a criatividade, e soube se posicionar, soube entender também qual é que é o seu momento agora para sair trabalhando. E através da GovUp, né, agradecer ao Tiago, que está aqui conosco, e nos trouxe a surpresa do Nuno com a Digin, né, com a Digin, que nós estamos falando, através do Explora Gramado, que eu acredito que vai ser uma surpresa muito positiva numa das áreas aqui que tem tudo a ver com o turismo, que é a nossa gastronomia. Agradecer muito a vocês, agradecer a Portugal, né, por essa parceria. Nós falamos, né, Paulo, lá atrás, no Gramado Summit 2025, dessa conexão que nós faríamos com outros locais, né, falando de outras cidades turísticas também. E para nossa surpresa, logo em seguida lançamos o Sandbox, e eu digo para nossa surpresa, a gente conseguiu atingir cidades e países fora aqui do nosso eixo, que estão agora trazendo para nós as novidades de soluções para destino turístico inteligente. Eu tenho certeza que é só o início de uma bela caminhada. Então, nós estamos aqui recebendo convidados muito especiais, né? Meu amigo Thiago, conheço aí há mais de 10 anos, né, fundador da Nuguso, que é um fundo de impacto que investe em jovens, em negócios aí, né, em diversos países, né, de língua portuguesa, né, estão presentes aí em diversos estados do Brasil, pela primeira vez em Gramado, né, Thiago? E o Nuno, né, o fundador da Digin, né, que é uma scale-up, né, para quem está nos acompanhando, scale-up são startups que já alcançaram um volume de investimento e de usuários que já não está mais numa fase inicial, já tem um modelo de negócio consolidado, e que vieram para cá porque se interessaram muito por Gramado, né? Mas é diferente a gente falar online lá de Portugal e vir ver aqui, né, tudo que Gramado proporciona. Então sejam bem-vindos. Muito obrigado. E vou permitir que vocês se apresentem melhor e tragam aí as primeiras impressões com relação a Gramado e a essa política de inovação audaciosa que vem sendo liderada pelo secretário André. Por gentileza. Faça favor. Então, muito obrigado pelo convite. Para a Digin é um prazer estarmos presentes e podermos ser parceiros e podermos ter, quando nós vimos esta informação sobre a Sandbox e quando o Tiago também partilhou connosco, para nós fez todo o sentido podermos trabalhar um território que tem o potencial turístico como tem Gramado. A qualidade dos restaurantes, nós enquanto startup e scale-up tecnológica na área do restaurante e dos dados para o restaurante,
Nós já tínhamos bons casos, bem trabalhados, mas talvez há poucos no mundo que tenham numa zona concentrada tanta qualidade, tanta diversidade de restaurantes e uma procura turística tão grande como existe aqui realmente em Gramado. Portanto, foi muito interessante, foi um desafio, porque nós ainda não tínhamos nenhuma operação no Brasil, ainda não tínhamos feito nenhum caso, mas foi o abrir de portas para podermos olhar para o Brasil como uma ligação natural daquilo que já fazíamos, e podermos perceber, no fundo, a qualidade, a diversidade e transformar aquilo que já era o conhecimento que os donos dos restaurantes já tinham em dados que agora podem ser colocados mesmo ao dispor, para perceber melhor como podem fazer. Só para dar assim um resumo sobre a nossa solução, ela no fundo permite que todos os donos de restaurantes aqui em Gramado possam saber o que é que está a acontecer dentro dos seus próprios negócios, a procura que têm, o que estão a servir nos cardápios, as evoluções de preço, portanto terem no fundo um observatório de controle, que é super interessante para eles, mas também depois para quem visita Gramado, poder encontrar melhor estes restaurantes, poder melhorar a sua satisfação, tudo num só sítio, graças à tecnologia e à análise de dados, sem que ninguém tenha de fazer nada mais, de adicionar trabalho à operação, só poder usufruir da tecnologia e dos dados que já existem. Genial, né? Nós acabamos de ter uma provinha, né, secretário, do que a Digin conseguiu entregar, né? Acho que pouquíssimas pessoas sabiam exatamente o número de restaurantes que Gramado tem, o que as pessoas mais consomem, né? Quais os períodos em que os restaurantes têm maior movimento, né? Fiquei chocado em saber que apenas 3% dos restaurantes de Gramado disponibilizam reservas em mesas, né? Então, dados muito importantes, né, secretário, que permitem apoiar esse empreendedor para que ele tenha e ofereça cada vez mais uma experiência de qualidade para quem vem visitar Gramado, né? Eu falava, fazendo um parênteses aqui na conversa, que nós não queríamos ser protagonistas. A prefeitura ela não precisava estar na vitrine quando nós começamos a fazer o sandbox, que na verdade nós íamos ser o facilitador de todo o processo, era para isso que nós estávamos nos posicionando. Também foi assim quando a gente começou a trabalhar com a inovação, e agora eu tenho a certeza disso, desse pensamento que eu tinha, de que a nossa função aqui é abrir portas, e o grande beneficiado disso tudo vai ser a rede gastronômica aqui da nossa região, pela qualidade e eu acho como é que eu posso dizer? A linha fina de ajuste que você teve nas informações que você conseguiu colher. Qualquer empresário que tenha minimamente o senso administrativo vai se atentar aos dados que vocês já trouxeram para nós e que com certeza vai estar disponível logo, logo aí para as pessoas poderem, os nossos empresários do comércio também, poderem fazer gestão em cima dessas informações, né? Paulo, a quantidade de restaurantes, saber a opinião do público visitante, saber a localização, nada é por através de aplicativo, você vai estar tudo disponível na web, ou seja, a facilidade com que isso vai acontecer é um novo formato. Eu acho que nós estamos trazendo para cá, para Gramado. A prefeitura sai de cena nesse momento e ela diz assim: está aqui uma solução para que o nosso visitante tenha experiência e para que o nosso empresário consiga gerir a parte dele e ter mais resultado administrativamente. E eu tenho certeza que o grande beneficiário disso ali na frente vai ser a nossa comunidade, tudo que vai ser revertido através de imposto, para que a gente possa fazer dentro da administração aquilo que a gente sabe e é o nosso dever, né? Deixar aqui também um agradecimento ao nosso prefeito Nestor Luia, né? Fundamental que a gente faça esse reconheço, porque quando a gente começou a fazer esse trabalho, ele abriu as portas e disse: olha, André, tá aqui a carta branca, vai lá ver o que é possível, vamos ajudar o nosso empresariado local. E eu acho que também isso é importante a gente deixar referenciado aqui. Quem é a prefeitura lá como facilitadora, ela neste momento enxerga a importância nossa de dizer assim: estamos abrindo as portas para que as soluções venham, mas nós não somos os protagonistas, não é a gente que vai estar à frente disso tudo, é a nossa comunidade, o nosso visitante. Isso é tão importante, secretário. Quem nos acompanha agora, hoje nós estamos aqui presentes no Verso Habitat, no V-Habitat, né? Que é um hub de inovação aqui da cidade. Não sei se todas as pessoas sabem que Gramado tem um hub de inovação com esse potencial,
onde a Prefeitura Municipal de Gramado, inclusive, implantou o seu laboratório de inovação aberta. A gente tem aqui o espaço da Gramado Futuro Lab, né, e que Gramado tem todos os ingredientes, né, Thiago, de uma cidade inovadora, né, um hub de inovação, um setor turístico que fez dessa cidade, né, que é uma cidade pelo número de habitantes considerada pequena, né, mas reconhecida mundialmente e que agora traz uma política de inovação altamente audaciosa para ampliar a competitividade de um setor tão importante que é o turismo. Thiago, tu como um cara aí que acompanha isso lá no Porto, em Lisboa, né, Portugal, né, viu toda a movimentação, fez parte do Web Summit Road, trabalhou toda essa estratégia em Portugal. Como é que tu interpreta esse momento de Gramado? Em primeiro lugar, é uma enorme honra e é um orgulho estar aqui nesta mesa com vocês os três. Quero agradecer também a quem nos escuta, quem nos vê neste videocast ou neste podcast. A tua pergunta, Paulo, eu vou fazer primeiro um enquadramento só de 1 minuto, até para quem não me conhece. Eu trabalho hoje há mais de 14 anos nesta conexão entre ecossistemas, sobretudo de língua portuguesa, com foco em investimento em território, mas eu bem lá atrás, há quase 20 anos atrás, eu estudei no Rio de Janeiro e foi isso que me fez mudar um pouquinho a minha vida. Então, muitas pessoas que vêm do tal velho continente, como vocês chamam aqui no Brasil, olham para o Brasil muito mais para destino turístico e não para destino transformador. E eu hoje tento mostrar a muitas pessoas dentro do Brasil e fora do Brasil que o Brasil é um território, não é um país, são muitos países, mas com muitos lugares altamente transformadores. E é aquilo que eu estou sentindo hoje em Gramado, para vocês. Aquilo que nós fazemos hoje é, sobretudo, trabalhar territórios para impactar pessoas. Porque empresas, municípios, outras organizações, é tudo composto por pessoas como nós estamos aqui. Então, quando nós hoje investimos em pessoas, não só apenas jovens, mas muitas vezes mais do que isso. E nós estamos cá nesse formato. Quando nós contactamos com o Paulo há 1 ano atrás sobre a questão da Sandbox em Gramado, vimos que haviam 2, 3 soluções que nós acompanhávamos bem de perto, uma ligada à parte aérea de drones e outra com a Diguindo do Nuno, e sentimos que havia este espaço para fazer esta imersão neste território, não apenas para prestigiar um sandbox que vocês estão criando com muito sucesso, mas sobretudo conseguir também com isto fazer um 2 em 1, um 3 em 1, que é, não é apenas trazer uma solução para Gramado, é trazer pessoas para Gramado, é trazer pessoas que inspiram para Gramado, é Gramado inspirar estas pessoas, é criar aqui um conjunto de dinâmicas que isto seja apenas o passo inicial. Então, só terminando, Paulo, e também para o André, a quem dou um grande abraço de agradecimento por todo o carinho que nos tem dado, não nestes últimos dias, mas sobretudo nestes últimos meses. Deixar aqui a intenção de nós queremos literalmente estar aqui muitos anos, não apenas muitos meses. Nosso objetivo aqui é literalmente usar este case junto com a Digin e lá atrás também junto com a Speedbird e com a Drone Portos, como sendo o nosso 0 a 1. Isto é, como é que nós podemos começar esta jornada com eles para depois escalar, trazer mais soluções e mais valor para Gramado. E Gramado, sem dúvida, é um outro Brasil. Na minha ótica, que já conheço 13, 14 estados do Brasil, é a primeira vez em Gramado. Vou dizer que é infelizmente a primeira vez, porque eu sinto que devia ter vindo cá há muito mais tempo. Então já me estou aqui um pouquinho penalizando por isso. E quero-vos dar os parabéns pela dinâmica desta região. Porque literalmente quem vem para cá, eu estou com vontade de, não digo não sair daqui, porque eu gosto muito de onde vivo, mas de vir cá todo o ano, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas por ano. Eu estava confidenciando há pouco com o Nuno, de repente passou a ser um destino obrigatório na minha agenda anualmente. E isso não se faz apenas porque o território é bom. Faz porque as pessoas como o Paulo e como o André nos recebem de uma forma que nós nos sentimos em casa e que criam uma frustração boa de nós estarmos na hora de ir embora e dizer estou com saudade já, tenho que voltar, tenho que colocar na minha agenda. E é isso que uma cidade inovadora também faz. Não é apenas falar de inovação, é agir com inovação. E agir com inovação não tem que ser só com tecnologia.
é sobretudo como é que nós podemos melhorar os territórios, melhorando a qualidade de vida para as pessoas. Não apenas só aquelas que vivem, aquelas que trabalham, mas também aquelas que visitam, como é o nosso caso, e no caso da Diguinho, como vocês têm essa capacidade também de perceber, a plataforma para a gastronomia de Gramado não é apenas para visitantes, é também para como é que o empresário local, como é que podemos dar mais valor ao trabalhador que trabalha nesses negócios locais, como é que nós conseguimos, nesse território, daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, estar literalmente um território ainda mais bem sucedido. E nós queremos fazer parte dessa jornada como fundo. Genial, né? Te ouvindo falar, assim, passa um filme na cabeça e, ao mesmo tempo, assim, é uma gratificação muito grande, né? Porque quando eu fundei a GovUp, o objetivo era exatamente esse, né? Era promover essas conexões poderosas e trabalhar para que o setor público fosse um importante indutor da inovação nos territórios, né? No Brasil, a gente alimentou uma crença de que se o governo não atrapalhar, ele já está ajudando, né? E essa é, a minha esposa, inclusive, ela brinca comigo, ela me chama do pastor da inovação no setor público. Essa é uma crença que a gente precisa eliminar do processo, né? O poder público ele tem um papel muito importante, né, como um indutor, e eu acho que o secretário André fala muito bem, assim, ele não tem que ser o protagonista sempre, mas ele é um indutor importante, ele cria o ambiente para essas conexões acontecerem. E desde que Gramado, né, vestiu essa roupa da inovação, porque ela já é inovadora há muito tempo, é uma cidade que se consolida como um dos principais, né, o segundo principal destino turístico do Brasil, e Gramado não tem praia, né? E internacionalmente nos reconhecem só pelas praias, muitas vezes, do ponto de vista turístico. Gramado é um fenômeno, né? Uma cidade que já é inovadora há muito tempo. E aí eu quero trazer e explorar um pouco mais essas interfaces da plataforma, Nuno. E o secretário André já enxergou muito bem alguns pontos, né? E eu queria que tu falasse assim, de uma maneira geral, o que vai mudar a vida do restaurante? Quais as interfaces que o restaurante vai ter com as grandes marcas? E aí tem um termo aqui que a gente usa no Brasil que é a cereja do bolo, Certo. né? Que é como conectar esses mais de 500 restaurantes. E, gente, para quem está nos acompanhando, Gramado tem mais de 500 restaurantes com os pequenos produtores. Porque aqui, Nuno e Thiago, eu sou bem bairrista ao falar, eu acho que o secretário também, nós temos os melhores queijos, os melhores salames, embutidos, presunto Parma, vinho, maravilhosos, azeite de oliva, produtores, né, locais de insumos como cogumelos, como Orgânico, aspargos orgânicos, né? Como que a gente vai conectar também esses restaurantes com esses produtores locais? Não, ótimo. Obrigado pela pergunta. Isso é mesmo, vai mesmo ali ao ponto certo daquilo que a plataforma entrega. Nós, para o restaurante, aquilo que nós queremos garantir é que o dono do restaurante tem acesso a todas as informações que lhe permitem melhorar o seu negócio. Portanto, não é mais uma plataforma onde ele vai ter de estar a gerir ou a ter mais trabalho. Ele vai ter um observatório que, se quiser abrir todo o dia, todo o mês, toda a semana, vai perceber como é que o negócio dele está a desempenhar, está a performar ao longo desse mês, como é que está a concorrência a performar, como é que está toda a zona e perceber quais é que são as medidas que pode tomar. Fica logo ali com os insights. Fica logo com uma boa forma de perceber o que é que pode ajustar. Depois tem também informações, por exemplo, sobre o cardápio, perceber o que é que está a ser vendido, o que é que está a ser mais procurado pelo consumidor. Diretamente ele pode ajustar, pode perceber, há itens que eu posso aumentar o preço, há itens onde eu posso diminuir, pode ir à parte das opiniões, perceber rapidamente quais é que são as tendências que ao longo do tempo estão a ser percebidas do seu próprio restaurante, que se calhar podem ser melhoradas. Há pequenas coisas, e nós na apresentação vimos também um pouco disso, há pequeninas coisas que podem ser ajustadas num restaurante que podem fazer a diferença entre faturar muito ou ganhar mais dinheiro, porque ele pode estar a faturar mais e não estar a ganhar mais dinheiro. E é essas informações que nós queremos fazer para fazer a diferença na vida dessa pessoa e na vida das pessoas que trabalham nos restaurantes. Portanto, vai ter acesso a todas estas informações, o que está a ser dito, o que está a ser feito, o que é que está a acontecer, qual é a procura, muito rápido com essa interface.
vai perceber também no próprio relacionamento, como disseste, super importante com os produtores, que itens, ao percebermos quais é que são os produtos que estão a ser procurados, ele vai poder ajustar o cardápio também. Em Portugal já existe uma tendência gigantesca por parte dos consumidores de procurarem itens que são locais. Eles querem ir a um restaurante para ter a experiência local, os fornecedores locais, os produtores locais, o produto local, aquele produto que é o herói, que às vezes o restaurante nem sempre está a olhar para ele, mas ao contar a história dele torna-se um mediador da apresentação também para o próprio produtor. E é isso que nós queremos que essa narrativa fique presente não em quem apresenta o restaurante só, mas que só de olhar para o cardápio isso já seja visível. Perceber quais são os produtores, poder contar logo a história de Gramado, a presença de Gramado, tudo o que aqui existe ao longo desse tempo. Mas, além do restaurante, também para o consumidor. Garantir que o consumidor tem uma interface simples, tem uma plataforma simples para poder descobrir aquilo que existe. Não estar a saltar entre um canal do WhatsApp, depois com o Google, para depois ir ao TripAdvisor, para ir a um site próprio. Poder ter tudo numa plataforma, numa interface simples, para correr no telemóvel, para correr no desktop, para poder correr em qualquer interface, para poder rapidamente ter acesso à informação e depois poder tomar as decisões. Uma das coisas muito interessantes, como tínhamos falado há pouco, é que cerca só de 3% dos restaurantes têm reservas. Este é um ponto que pode parecer muito pequeno, mas que é uma mudança que transforma completamente restaurantes que já sabem comunicar muito bem. Por contraste com Portugal, a percentagem de resposta a comentários online aqui é muito maior do que, por exemplo, em zonas como Lisboa, onde existe mais força turística, onde existe mais turismo, é quase o dobro da percentagem do que existe em Lisboa, que é um território que também tem uma diversidade e também tem um pendor turístico muito forte. Portanto, já existe um potencial digital de conhecimento muito bom. Se ele for otimizado, a rentabilidade que pode trazer para o dono do restaurante é gigantesca. E depois a conexão também com as marcas. Portanto, os produtores, as grandes marcas, saberem exatamente como é que podem estar presentes, como é que podem apoiar. Às vezes estas marcas, os produtores, querem apoiar os restaurantes, mas não sabem como. Tentam falar um a um, quais é que vendem mais, e assim eles conseguem perceber, isto é o que Gramado tem, esta é a forma como eu me posso posicionar, posso gerar uma melhor experiência e posso gerar mais rentabilidade para aquele restaurante a fazer aquilo que a marca já faz. Portanto, essa ligação é aquilo que para nós é chave e só através dos dados é que a conseguimos fazer. Não, sensacional, Bruno. E fica muito evidente, né, secretário, a importância dessa plataforma, né, para os empreendedores locais. Porque hoje, abrir um restaurante no Brasil é um ato de coragem, né? Porque existem inúmeros desafios hoje para quem faz a gestão de um negócio de gastronomia, né? E aqui tu citou, na minha opinião, aí os 5 principais, né? Ter bons fornecedores, ter um processo de gestão e de inteligência, né? Hoje a gente fala em dados virou o hype do momento. Todo mundo fala, quero dados, eu preciso de dados, mas fazer o que com esses dados? E quais os dados que eu tenho que ter de fato, né? Para poder mudar o ponteiro, para poder ter uma margem maior de lucro e também ter uma experiência, né, incrível, né? De que maneira eu posso melhorar essa experiência do meu consumidor? Então tem uma série de elementos aqui, né, secretário, que vão ao encontro do que o programa de Sandbox propôs. O programa de Sandbox, para quem está nos acompanhando, Sandbox é um campo de testes. Gramado fez o primeiro edital e selecionou 14 soluções inovadoras, são 14 startups que estão fazendo testes, como a Diguinha está fazendo aqui, para impulsionar o setor de turismo. Aqui nós estamos falando de gastronomia, mas a gente também tem uma plataforma testando agora, por exemplo, né, secretário, a realidade virtual e a realidade aumentada para levar a experiência do turismo de Gramado para outros lugares, né? Tu poder visitar a catedral que vocês visitaram, né? Visitar alguns lugares através de realidade aumentada. Mapear a visita antes de vir, né? Antes de vir. A gente tem uma startup aqui que é o LinkedIn do turismo. Então eles estão conectando pessoas que trabalham com turismo com quem tem vagas abertas do turismo, né? Então, secretário, eu queria te ouvir falar assim sobre o resultado desse sandbox com relação a
toda a entrega que a Diguin fez agora para nós. Importante fazer uma reflexão aqui, uma provocação também para o nosso empresariado local, que as mudanças, elas estão acontecendo e o convite que a gente faz é para que eles, dentro da inovação, escutem o mercado, escutem as soluções que estão vindo. Eu acho que faz parte da inovação você prestar atenção nisso tudo que a gente está trazendo. É um desejo da administração, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, ampliar a matriz econômica. Quando a gente olha para este cenário, a gente te agradece, Tiago, também, porque a gente teve a oportunidade de receber de Portugal a Flybird, que através da Drone Portos esteve... Speedbird. Tivemos a oportunidade, através de você lá, de conhecer a Speedbird e que, junto com a Drone Portos, vieram aqui fazer um trabalho. Estão desenvolvendo agora um projeto, né, para mapear como é que vai funcionar a licença e a liberação desse tipo de serviço aqui na região e aqui em Gramado, para que a gente possa legislar sobre o assunto. E a gente fala disso, é ampliação da matriz econômica. E falando com o Nuno, a gente enxerga um outro horizonte que até então a gente não estava pensando, que é o quê? A agricultura familiar, as nossas agroindústrias, o que nós temos de potencial aqui dentro da nossa cidade, de produção que pode se tornar fornecedor tanto de serviço quanto de mercadoria para o nosso comércio local, que a partir dos dados que a gente recebe, aí vem a importância dos dados que a gente está trabalhando, é mostrar para o nosso empresariado local, não de uma forma empírica, não do que ele sente, do que ele imagina, ele diz, eu acredito que o meu cliente não goste, não, a gente vai mostrar para ele o que é a realidade. Então, o escutar neste momento é muito importante também do serviço do Sandbox. A gente está vindo trazendo algumas informações que serão fundamentais para que a gente mantenha prestando um serviço com qualidade, para que a gente possa ampliar a nossa oferta, para que a gente possa ter economia dentro daquilo que está sendo já trabalhado dentro dos nossos empreendimentos. Eu vejo que a prefeitura ela teve a felicidade, na parceria com a GovUp, de fazer o Sandbox num momento crucial para Gramado, que é nós encontramos o nosso momento de fazer inovação. Ou seja, tudo desenhado que a gente vai falar de inovação, você vai ver que algumas coisas começaram em 2012, algumas coisas que a gente viu e se espelhou, por exemplo, no Porto Alegre, que foi muito bacana aquela iniciativa da aproximação da academia, aproximação do empresariado local, aproximação do executivo, e Gramado estava aqui pensando qual é o momento que nós vamos entrar. Essa preocupação ela deixa de existir a partir do momento que a gente se posiciona e diz, vamos fazer um sandbox, e as coisas elas estão vindo com naturalidade, e elas vão ajudar o nosso empresariado local, dar reflexo para o nosso visitante, ter experiências, ou seja, e a gente faz aquilo que a gente quer, ampliação da matriz econômica, trazendo resultado para a nossa gastronomia, para a nossa hotelaria, que num segundo momento, eu acho que a plataforma ela vai crescer, é uma das plataformas, Paulo, que estão vindos, que é a Diguin, que está vindo, mas nós temos outras 13 também que estão testando aqui conosco. Então, ou seja, são outras surpresas mais que nós teremos e os empresários que estão nos assistindo nos deem a oportunidade de falarmos sobre essas plataformas especificamente. Você vai ver o que já está preparado, o que já está pronto para ser testado aqui no município. A partir agora dos próximos dias, será oferecido para que vocês possam ter um cenário completo da performance do seu empreendimento e aonde é que a gente tem que botar energia para melhorar. Mais ou menos seria isso, Nuno? Está perfeito, é mesmo esse o objetivo, é dar essa informação, dar essa camada de dados, sem que haja a pressão para estar a gerir. É a informação para poder tomar melhores decisões e colocar essa informação para tomar melhores decisões em toda a gente, para os consumidores, para os produtores, para os restaurantes e também para o poder público, para poder fazer melhor, ter algo que seja mais adequado àquilo que é a realidade, aquilo que é necessário e aquilo que é o feedback que é partilhado. Então, a prefeitura não está pedindo nada, né? É importante isso, Paulo. Desculpa te cortar, mas a prefeitura, neste momento, ela não pede nada. Ela faz parte do sistema. Em alguns lugares, a prefeitura ela tem minimamente não atrapalhar. Eu acho que essa é a coisa, sabe? O pessoal enxerga o poder administrativo com aquela carga de impostos, as regras, mas eu acho que neste momento aqui a gente está vindo dizer assim, nós queremos fazer parte de um ecossistema de inovação, onde a gente entende a nossa importante parcela de ser o facilitador e deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Eu ia comentar que, para quem nos acompanha, né, só para terem noção assim, da dimensão do tempo e da velocidade que as coisas estão acontecendo em Gramado. No último ano, o ano passado,
nós lançamos, secretário, o Sandbox durante a Gramado Summit. Tá? E aí o lançamento do Sandbox e do edital tinha uma expectativa alta, mas nós não imaginávamos que teríamos um sucesso tão grande. Tê-los aqui hoje é a demonstração de que acertamos muito bem na escolha da matriz econômica beneficiada, que, por óbvio, tinha que ser o turismo, mas que muitas vezes em algumas cidades a gente fica pensando em startup, em empresa de base tecnológica e esquece muitas vezes da própria matriz econômica. Então, para quem está nos acompanhando, ter noção da velocidade dos movimentos. Lançado o Sandbox de turismo, né, destino turístico inteligente, execução de 14 provas de conceito, dentre elas a da Diguin, aprovação do Fundo Municipal de Inovação, constituição do Laboratório de Inovação Aberta aqui no V-Habitat, com a presença da Prefeitura, e agora o trabalho articulado do secretário para captar recursos para o Fundo de Inovação e poder acelerar e potencializar ainda mais esses empreendedores que vêm para cá. Então eu quero fechar o nosso podcast agora com um recado final de cada um de vocês, de 3 minutos, Thiago. Como é que tu imagina Gramado daqui a um ano, trazendo esse horizonte rápido que a gente está trabalhando as coisas e fazer já o convite para que vocês estejam na Gramado Summit, que é o evento que, de certa forma, simboliza o quanto Gramado é inovadora, né? Um dos principais eventos da América Latina. Quem sabe com um evento paralelo aí, trazermos o Start It Up. Start It Up, que acontece lá em Portugal. Thiago. 3 minutos direitinho, bem rápido. Primeiro, considero que esta aliança entre pessoas como o Marcos Rossi do Gramado Summit, que para mim é uma referência aqui no Brasil e que eu o sigo e o acompanho e felizmente tenho a oportunidade de o conhecer pessoalmente há mais de 10 anos, com pessoas do poder público como o André, essa junção de um território como o Gramado é o segredo para que pessoas como nós que querem vir para cá e querem investir neste território se sintam mais seguras para dar o primeiro passo. Como é que eu vejo daqui a um ano? Vejo daqui a um ano com resultados, com uma Speedbird, com uma Digini, com outras soluções a nos inspirarem para que possamos dar o tal segundo passo de, ou via Sandbox ou outras iniciativas, podermos trazer mais empreendedores, mais investidores para Gramado, para estarmos no Gramado Summit e em outras atividades aqui. Vou só finalizar com um ponto. Gramado, hoje, para nós, é algo obrigatório para nós estarmos. É um território que nós realmente consideramos estratégicos e quero fazer uma referência a um território em Portugal para todos escutarem. Esse território chama-se Fundão. É um território bem pequenininho, com menos de 25 mil habitantes no interior de Portugal, que entre 2013 e 2025 se transformou literalmente na região com maior potencial em termos de inovação dentro de territórios de baixa densidade, com o prefeito que saiu há um ano atrás, chamado Paulo Fernandes. Finalizo isto porque nós lhe devemos muita gratidão, porque ele nos ensinou muito, que nós hoje aplicamos em vários locais do mundo, em vários países, como aqui no Brasil. Então, eu gostaria também só de terminar esta minha fala, dedicando também este abraço e esta gratidão a uma pessoa que nos ensinou muito, não posso enumerar todas elas, então decidi, em nome do Paulo Fernandes, o antigo prefeito do município do Fundão, em Portugal, dizer o quão é importante para nós estarmos perto das pessoas como o secretário André, o Paulo e o Nuno. Perfeito. Nuno, Do meu que lado, nos reserva para Gramado? Está convencido de que essa é a casa da Diguin? Quando trazemos Diguin para Gramado? Então, três pontos também para ser assim bem rapidinho, cumprindo os 3 minutos. Em primeiro lugar, como é que imagino no futuro? Convosco, ou seja, com as pessoas que estão aqui e alargando este círculo para poder chegar a ainda mais pessoas. A vossa participação foi importante, sem ela nós não sabíamos, não tínhamos mapeado, não tínhamos a informação, não ia estar no nosso horizonte algo que é tão importante, obviamente pelo Tiago, Paulo, André, super importante nesta descoberta nossa daquilo que é o potencial de poder trabalhar um território como Gramado. Portanto, a primeira é como é que vamos daqui a um ano, claramente convosco. A segunda
vamos ver com muito mais dados, isso é garantidamente. Mais dados para este território, mas mais dados também para que possamos já medir o impacto daquilo que entregamos. Não são só os dados que temos, é o impacto que os dados, ao serem disponibilizados, já podem estar a causar. Portanto, daqui a um ano, queremos estar a medir qual foi o impacto para o consumidor, qual foi o impacto para o restaurante, qual foi o impacto para os produtores. Esse será o melhor ponto de avaliação daqui a um ano. Depois, em terceiro lugar, eu acho que há não só a potencialidade de termos aqui muito impacto, mas também de levar algo que é específico de Gramado e levarmos este exemplo não só para outras regiões, como também em Portugal, mostrar aquilo que está a ser feito e como está a ser feito aqui. Cada região é específica, cada região é única, e eu acho que nesta ligação há muito que nós podemos aprender e que daqui a um ano, daqui a 6 meses, podemos já estar a mostrar e que deve ser mostrado, porque os territórios só evoluem, e como o Tiago também diz sempre, nesta ligação e nesta troca. Se ela não existir, muitas vezes não nos sentimos desafiados, não sentimos que haja uma necessidade de melhorar. E, portanto, vejo Gramado a exportar a inovação que está a fazer aqui, como o secretário André disse, no seu tempo, que é o tempo que faz sentido para agora poder dar estes passos no futuro. Depois, por último, vejo claramente com a possibilidade de ser a futura casa da Diguine, a operar aqui a partir do Brasil também. Vejo esta como possivelmente sendo uma futura casa. Perfeito. Secretário. Estamos trabalhando para isso, né, Nuno? O espaço já tem, a gente tem endereço físico para o Nuno e para outras empresas que a gente está visualizando que venham ter como sua base no Brasil, aqui na cidade de Gramado, nos alegra muito. Não teria como a gente deixar de agradecer todas as pessoas envolvidas, e eu não consigo citar nomes porque dentro da administração, passando pela Procuradoria, setor de compras, o gabinete do prefeito, a Secretaria de Educação, a de Turismo, ou seja, todas envolvidas no nosso projeto, são fundamentais para que a gente possa dar a entrega para a nossa comunidade daquilo que é o nosso dever, que é honrar o nosso salário lá dentro enquanto funcionário público, enquanto servidor público. Mas tem algumas etapas dentro da inovação que elas vão ser fundamentais e que elas vão mudar realmente a nossa cidade. Uma delas é a nossa maratona de inovação e tecnologia estudantil, que ela trabalha em paralelo ao Sandbox, ela está dentro do projeto Gramado Futuro Lab, onde nós vamos fazer um trabalho junto com as professoras, nas escolas, trabalhando com os problemas com a nossa realidade de meio ambiente, de mobilidade urbana, de saúde, segurança. Eu vejo que nós cuidando das nossas pessoas, assim como o governo, através do prefeito, ele tem tido esse cuidado de cuidar da nossa cidade, o Gramado Futuro Lab também está olhando para isso, quais são as nossas necessidades internas para que a gente possa qualificar cada vez mais um morador aqui, para que ele possa entregar a melhor experiência também para o nosso visitante. A Secretaria de Inovação, Paulo, ela está dentro desse contexto separado em duas frentes. A parte de desenvolvimento econômico, onde a gente está incentivando as nossas empresas, onde a gente está trabalhando também trazendo algumas novidades para que elas possam continuar produzindo, mas essa parte que é a parte do abrir os olhos, abrir a mente, deixar as coisas acontecer, e eu acho que esse é ainda a maior provocação que eu faço, como eu já fiz agora há pouco, para o nosso empresariado local. Não deixem que isso fique somente nas mãos da prefeitura. É fundamental que a iniciativa privada, ela se coloque, se posicione e também dizer, eu preciso e eu vou fazer parte disso, porque o legado desse trabalho vai ficar para as próximas gerações. Nós estamos iniciando, não é um plano de político, não é meu, não é do prefeito Nestor. O que nós estamos iniciando aqui, na verdade, é a maturação de um processo que é um projeto de governo. Quando nós saímos daqui, isso vai ter vida, vai continuar, a Diguin vai continuar operando aqui em Gramado, o Thiago vai continuar trazendo as soluções que for encontrando lá por Portugal, para que a gente possa fazer essa conexão aqui para o município. Paulo vai continuar vindo aqui, não só como consultor, mas também como turista, como visitante, né, Paulo? E a gente vai ter a qualidade que a gente precisa enquanto morador. Eu vejo que a inovação, ela tem isso, ela faz essa conexão, e é um momento fundamental para que isso possa acontecer, é que o nosso empresariado local escute quando chegar os representantes da Diguin, para entender a importância de nós termos informações para que a gente possa deixar aqui em Gramado registrado. Nós fizemos parte deste processo. Muito bom, pessoal. Então,
a gente fecha aí o nosso primeiro podcast, muito felizes. Para quem está nos acompanhando, Gramado é indiscutivelmente a principal cidade para você que tem uma startup do turismo, da gastronomia, né, para quem tem aí já um modelo de negócios validado, poder vir para Gramado, porque em Gramado tu vai encontrar uma prefeitura que vai ser a tua parceira, tu vai encontrar um hub de inovação e se tu aprovares a tua solução na tese da cidade, tu não vai pagar, inclusive, o hub de inovação. Tu tem um fundo de inovação que foi construído e que logo vai estar à disposição dos empreendedores. Tu tens todo um trade de turismo que está organizado e que está com a cabeça cada vez mais aberta para testar soluções como a Diguin. Então não existe outro lugar na América Latina que não Gramado para poder trazer a tua startup para cá, para poder alavancar teus negócios, né? E, enfim, aquilo que nós sempre sonhamos, né, Thiago, que os empreendedores tenham um caminho aberto para transformar o mundo e para gerar prosperidade e ganharem também muito dinheiro com isso. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, Thiago. Obrigado, Nuno. Obrigado. Voltem sempre. E, secretário, parabéns por tudo que tu está executando aqui em Gramado. Obrigado. André, até mais. Muito obrigado. Sucesso. Muito obrigado. Vamos em frente. Obrigado. Dale, Thiago. Vem com a gente. Agora eu quero fazer só um corte do Nuno, tá? Para tu falares, tipo, fazer a propaganda pro empreendedor de Isso. Portugal ou do Brasil mesmo, de Gramado. Ok. O que tu viu aqui? Pois, Por que podemos que o falar os dois empreendedor... também, Os dois. vamos falar os dois. Isso aí. Então queres começar? Não, posso começar Não. tu e eu depois pego a ti e generalizo. Ok. Se calhar mais com o foco aqui no turismo e na parte da hospitalidade aqui do restaurante. Portanto, para todas as pessoas que nos estão a ouvir em Portugal, Gramado tem condições únicas para poder testar soluções. Não só o facto de termos aqui um hub turístico que numa zona relativamente reduzida concentra um volume gigantesco de operadores, de visitantes, permite fazer coisas com escala num território que é relativamente confinado. Portanto, para quem quer testar e ter feedback na própria semana, no próprio dia, poder envolver-se com as instituições públicas para poderem perceber o que é que está a acontecer, perceber onde é que pode ter mais impacto, poder estar a iterar, que é uma das coisas mais importantes para um fundador, para um empreendedor, é poder estar a soltar a solução num dia, no dia seguinte ter feedback, poder voltar, perceber que 3, 4 pessoas validam que aquele é o ponto, no dia seguinte já está a entregar mais valor. E é justamente essa entrega de valor que existe aqui em Gramado. Existem condições para que se entregue valor também para o empreendedor que quer trabalhar. Esse é o ponto mais importante. Nós, enquanto empreendedores, estamos habituados, em qualquer sítio, a ter... É sempre difícil. Empreendedor tem mesmo a parte da dor. É sempre difícil. Estamos sempre a trabalhar e sempre no desequilíbrio, sempre no desconforto. Ter um ecossistema que funciona para prosperar e para poder dar esta informação retira algum do desconforto e permite concentrar a energia em entregar resultado e entregar valor. E isso é uma das melhores coisas que Gramado tem. E se me permites isso a complementar, do nosso lado, até mais como fundo, também quem também trabalha territórios Portugal e Brasil, então não me dirijo só para quem vem de Portugal para cá, mas também quem está de outras regiões do Brasil e olha para Gramado, eu vejo duas coisas. Primeiro, por esta relação que eu tenho com grandes eventos, como a questão do Web Summit, normalmente as pessoas olham para esse grande evento com uma poupança de tempo, porque muitas vezes eu conhecer pessoas como o secretário André durante o ano inteiro é muito complicado para quem está imerso num negócio. Então muitas vezes aproveitamos esses grandes eventos para ter esses primeiros contactos com pessoas como o Paulo e como o secretário André. E aqui em Gramado temos um grande evento, que é o Gramado Summit, e perto de Gramado, em Porto Alegre, temos outro grande evento, por exemplo, nesta área, que é o South Summit. Ok? Depois a questão dos territórios, que falamos também aqui há pouco, tem muito a ver com a disponibilidade das pessoas também de acolherem e fazer essas conexões. Por exemplo, Gramado já é geminado, no caso de Portugal, com Óbidos. Mas existem muitas prefeituras no Brasil e muitas prefeituras em Portugal que podem aprender com o vosso exemplo de como é que podem estruturar uma sandbox, estruturar um fundo, acolher uma solução como a Diguin, fazer esse processo mais controlado de
prova de conceito, digamos assim, mas que seja num lugar com posicionamento em que essa possa ser escalada. Então, o Nuno não está aqui apenas porque Gramado tem uma boa ligação turística e foi bem recebido. Ele também está aqui porque consegue perceber que pode ter aqui a sua base para a América Latina e que toda a América Latina consegue reconhecer em Gramado essa autoridade e essa credibilidade nesta área específica, na área do turismo, na área da hotelaria, na área da gastronomia e também numa área de inovação. Então, eu diria que são esses dois pontos, talvez numa área mais generalista, aqui, digamos assim, ou mais abrangente e agnóstica, fazendo aqui também este complemento àquilo que o Nuno falou como experiência pessoal. Perfeito. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos lá, vamos Tá, tirar tu uma vai fatia vai nossa. fazer um corte para mim agora. Ah, bora. Vai fazer um corte para mim, Bora. daí tu vou fazer um aqui contigo. Né? Só para fazer um comentário contigo ali. Uma das dificuldades que a gente tem quando a gente vai falar de inovação, o pessoal ainda no Brasil é muito cético para as nossas coisas. Não vai chegar a lugar nenhum, não vai dar em nada, fala mal do time de futebol, fala mal da cidade, fala mal do trânsito, fala mal da saúde, quando na verdade a gente precisa valorizar o que é nosso. Que nem você falou assim, nós somos bairristas. Tchê, aqui em Gramado tu tem qualidade de vida. Todo mundo está na creche, nós temos um hospital que é público, ninguém tem. O pessoal deixa de ter plano de saúde para ter para usar a estrutura. Segurança, tu tá na rua com teu iPhone em qualquer lugar, tu tá tirando foto. Tu pode ter uma experiência aqui em Gramado de vida, qualidade na internet que é oferecida. Ou seja, quando tu abre uma empresa aqui em Gramado, o teu jardim é a Serra Gaúcha. Tu tá aqui num lugar que te recebe bem, que tu tem toda a estrutura turística, a qualidade de visitantes para você fazer a testagem. Ou seja, não tem como falar mal da cidade, do nosso Brasil. Nós temos que aprender isso mesmo, a gente tem que defender o que é nosso, gostar daquilo que é da gente. As pessoas muitas vezes são céticas, dizendo assim, isso não vai dar certo. Eu aprendi uma coisa desde jovem, a gente tem que se escorar perto das pessoas que acreditam que vão fazer acontecer, não daquelas que vão passar a vida reclamando. Eu passei a minha vida toda pensando assim, eu vou me posicionar do lado das pessoas que resolvem problemas, não daquelas que criam. E eu acho que essa é uma das grandes diferenciais para a inovação. A gente precisa estar perto das pessoas que querem fazer a diferença e que entendem que é possível cada vez melhorar mais. Se a gente ficar olhando, reclamando de tudo que a gente tem, nessa Copa, com todo o respeito, vou torcer para o Brasil, mas eu sei do potencial de Portugal. E nem por isso eu vou falar mal da minha cidade, do meu território, da minha região. Eu acho que isso é muito importante a gente deixar aqui registrado para o nosso empresariado local, para o pessoal, para o nosso morador. Muitas vezes acontece, tu vê numa rede social o pessoal colocando ali, dizendo assim, por que tu não faz isso na minha cidade? Mas tem que olhar sempre o copo meio cheio. Eu acho que a gente tem condições de nós olharmos para o copo meio cheio, se inspirar naquilo que está acontecendo hoje em dia, olhar para aquilo que está dando certo, baixar a cabeça e trabalhar e parar de reclamar. Perfeito, muito bom.